Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa que o Espiritismo fala sobre. E hoje a gente tem esse assunto maravilhoso para abordarmos todos juntos, como estudar o Evangelho do Cristo. Então, hoje nós temos aqui na nossa equipe o nosso colega Getro, eu, a Deolinda, que vos falo, e temos a alegria de receber o nosso convidado, o Max Lânio, que depois o Getro vai apresentar, certo? Bom, falar do Evangelho de Jesus é uma oportunidade maravilhosa. Estar com Jesus é uma oportunidade mais extraordinária. E trazê-lo sempre conosco no nosso coração é uma bênção que a gente não consegue nem descrever. Então, eu convido a todos para que juntos nós façamos uma prece. E pedimos, então, ao nosso amado Mestre, nosso irmão mais velho, que se faça presente entre nós, mais uma vez, que nos ensine no dia a dia, na nossa vida cotidiana, a trazermos em nosso coração a sua mensagem, os seus exemplos, tantos caminhos de luz, de paz e de amor que ele revelou para nós através das suas experiências enquanto humano aqui no nosso planeta. Agradecemos ao Pai por ter nos emprestado esse irmão maravilhoso, esse irmão mais velho, que segura constantemente na nossa mão, nos lembrando que a casa do nosso Pai é um lugar de muita luz, de muita paz, de muito amor, e que é o lugar que todos nós ansiamos em breve estarmos, lembrando que o reino dos céus mora nos nossos corações, nas nossas mentes, na forma como nós escolhemos seguir a nossa vida. E que então lembremos a cada momento dele, de Jesus. Que assim seja. Getro. Boa noite, Deolinda. Boa noite, Max. Boa noite a você que nos acompanha, Helenice, Daniel, que está sempre conosco aí. Seu Luiz Miller também já apareceu aqui no nosso chat desde antes de nós começarmos, viu, Deolinda e Max? O pessoal já está na expectativa aí de aprender um pouco mais sobre como estudar o o Evangelho do Cristo, que é o tema da nossa noite de hoje, como bem colocou a Deolinda. Isabel também, Membuí, Osni, Cláudio, tanta gente aí que nos acompanha, que está aqui nesta noite tão agradável, em que todos estamos descansados fisicamente, ou a maioria de nós, por conta do feriado, e com as nossas mentes, os nossos pensamentos, buscando aí a sintonia com o alto e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Hoje, na nossa noite de estudos, nós temos a grata alegria de termos a participação do nosso amigo aqui, Max Lânio Lacerda, tarefeiro da Federação Espírita Brasileira, e que vai nos trazer essa orientação, né, Max, sobre como estudar o Evangelho do Cristo. Max já nos ajudou aqui na cidade de Joinville, em específico, nos trazendo as informações para o nosso grupo de estudos ali do Centro Espírita Paz do Senhor, e vai nos brindar com a sua fala na noite de hoje. E para você que está participando aí pela internet, como sempre, como é o costume, provocar a quem assiste para pensar um pouquinho e nos ajudar a construir esse programa, que é uma construção coletiva. Nós temos a pergunta da noite. Como estudar o Evangelho do Cristo me ajuda a viver melhor? Será que estudar o Evangelho ajuda a viver melhor? Então, nos auxilia e responda essa pergunta, coloque seus pensamentos, seu entendimento a respeito do estudo do Evangelho e nos ajude na construção do programa. Mas então, sem mais delongas, Max, eu vou te passar a palavra com a pergunta do programa. O que o Espiritismo fala sobre como estudar o Evangelho do Cristo? Seja bem-vindo, Max. Fique à vontade. Deolinda, boa noite, amigas e amigos que estão conosco. É uma imensa alegria estar aqui para falar de assunto tão nobre e de assunto tão superior, que é o conhecimento dos ensinos de Jesus. Então, nós temos a grata satisfação de poder estar aqui. E essa ação de estudar o ensino de Jesus, ela permaneceu
durante muitos séculos, vamos dizer assim, envolvidas por zonas escuras de compreensão. Só para a gente não deixar de referir-nos, lembremos que a Bíblia, a própria Bíblia, ela só vai ser traduzida lá pelo século XV, e mesmo assim a Bíblia é utilizada nas missas das igrejas católicas em latim, a maioria, enormidade de vezes aí. Eram poucos os que conseguiam entender em latim. Então, assim, ficou um tempo sem que a gente tivesse acesso propriamente dito à Bíblia, né? Só para a gente citar um exemplo, o nosso filho de sacramento, Eurípides Barçanufo, eu me lembro que quando ele, segundo os biógrafos dele, quando ele pediu emprestado a Bíblia do Padre Paixão para estudar, tem referências, porque não se cedia a Bíblia da igreja para ninguém. E nós estamos terminando assim tão antigo, ficamos muito tempo sem poder utilizar a Bíblia. Mas Allan Kardec, obviamente, quando concebeu essa doutrina abençoada, quando que veio do alto, ele teve por oportunidade de elaborar o livro que considero particularmente importante da doutrina espírita, que ele publicou em 1864, que é exatamente o Evangelho, mas o Espiritismo. E ali Allan Kardec traçou rumos muito bem definidos no sentido moral, preocupado em estudar as questões. Não está preocupado aí um pequeno. Vou voltar. Extrair na essência do Evangelho. Isso foi e é até hoje o nosso roteiro fundamental na doutrina espírita sobre como estudar o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o carro-chefe de todo aquele que quer enveredar-se nos conhecimentos da profundidade que são os ensinos. O Espiritismo, ele torna o Evangelho lúcido, compreendido, claro, de modo que a gente não mais vai tatear em coisas que a gente não sabe o que está falando, não entende o que está falando. Não, nós vamos conseguir entender a lógica disso usando o raciocínio, em primeiro lugar, passando pelo crivo da razão. Depois, então, mexer nas nossas reflexões, como vamos meditar sobre os ensinamentos, mexer no nosso sentimento evangélico que nós vamos conhecendo, e, por fim, quando atingirmos essa etapa, vamos seguindo as vidas segundo as... Marcos, nós estamos com um probleminha técnico aí na internet. Eu vou te pedir que deixe o teu microfone ligado. Não precisa desligar, tá? Pode deixar ligado. E se começar a falhar um pouquinho mais, a gente vai privilegiar o som. E daí peço para te desligar a câmera. Talvez melhore o teu sinal um pouquinho. Vamos tentar mais um pouco com câmera e som ligado. Se voltar a falhar, daí eu vou te avisar. E aí você já desligou, o Max desligou a câmera, por isso que ele está fora do vídeo agora, mas daqui a pouquinho a gente tenta de novo religar a câmera. Obrigado, Max. Deolinda? Então, agora a gente vai aprender a conviver com a imagem virtual do nosso amigo Max. Obrigada, Max, pela sua presença aqui, uma pessoa que tem tantos conhecimentos para nos trazer sobre o Evangelho do Cristo. E aí, para dizer também para os nossos colegas que estamos muito felizes com a participação de todos que aí estão. Olha só, nós temos amigos lá do oeste do estado, temos amigos do sul do estado, de outras regiões do país. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco. E lembrando que o nosso programa é transmitido por várias redes e agradecemos, então, a colaboração de todos estes colegas. E agora, lembrando você que a tua participação aí é fundamental. Pensa, medita com a gente, aproveita esse momento e nos responda. Sobre o programa de hoje, como estudar o Evangelho do Cristo me ajuda a viver melhor? Será que a gente vive melhor quando a gente conhece o Evangelho? Como espíritas que somos, será que nós conhecemos o Evangelho?
Então, dentro disso, eu vou fazer uma pergunta para o Max. Max, que mudanças podem vir a ser operadas na nossa compreensão de vida e de mundo quando nos aproximamos do conhecimento da vida e dos atos de Jesus Cristo? Então, Deolinda, estão me ouvindo, né? Por favor, só sinalize, porque quando eu não estou vendo a imagem, estou na dúvida. Estão me ouvindo, né? Okay. Sim, sim. Então, me perdoem aí o sinal da internet onde nós estamos. Eu não estou na minha base, me perdoem. Estou aqui na casa de mamãe e não sei, deve ter chovido aqui na região e por isso deve ter afetado só, porque normalmente o sinal aqui é muito bom. Mas vamos voltar ao tema. Então, veja só. O que é viver, né? Se a gente for pensar sobre o sentido profundo dessa palavra viver, nós vamos perceber que viver não é um período entre o berço e o túmulo, não. Isso é uma etapa do viver, né? Nós chamamos isso de uma existência. Mas o viver é um somatório de existências e que nós passamos em dois planos, o plano espiritual e o plano encarnado. O que Jesus veio trazer? Ele veio trazer esse sentido profundo de viver. Ele veio nos ensinar sobre como viver nesse sentido amplo, não naquele sentido reducionista. Isso faz com que você, conhecendo a amplidão desse conhecimento da vida, você percebe o quanto os seus atos precisam ser modificados para não mais atender só esse pequeno segmento que é aqui da existência terrena, que é normalmente perigosa, porque é de provas, e você começa a usar essa existência terrena para construir a sua subsistência futura, para construir a sua condição de estabilidade emocional, do sentimento, enfim, a estabilidade psíquica, com base na forma como você vive a existência presente. Então, quando Jesus nos ensinou que o reino não é deste mundo, por exemplo, ele está nos dizendo que aqui você passa uma etapa em que você se prepara para habitar o reino futuro. Mas não é aqui esse reino ainda. Então, se você estiver esperando aqui a felicidade completa, plena, você vai se decepcionar. E provavelmente você não vai acreditar em Jesus porque você não entendeu o que ele falou. Você provavelmente vai deixar de segui-lo porque não sabe compreender o que ele está falando. Mas como você entende que existe uma lei de progresso, em que o processo evolutivo nos impulsiona, como ele mesmo disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, esse processo que nos impulsiona na direção do Pai que nos criou, é um processo que faz com que, pouco a pouco, nós vamos conseguindo inserir em nós, instalar em nós, essa paz que esse mundo terreno não pode dar. E isso é pouco a pouco, por isso nós precisamos ter o conhecimento da vida em sentido mais amplo, sabendo que a gente faz diversas etapas entre os dois mundos. E nessas diversas etapas, nós vamos ganhando ou vamos fazendo as aquisições das coisas espirituais que fazem com que nós possamos viver em paz, apesar do mundo. Mesmo que o mundo esteja envolvido em turbulências, esteja cheio de problemas, quem carrega essa certeza e trabalha nessa direção não tem que se preocupar, porque sabe que tudo isso faz parte do processo evolutivo e não tem que se preocupar com isso. Vive dentro desse modelo de vida que nós estamos expostos, porque sabe que é o modelo de vida que nós precisamos para poder arregimar os conhecimentos espirituais e aí um dia tornarmos perfeito, como perfeito é o nosso Pai, como disse Jesus, né, Deolita? Max, só para te tranquilizar, nós estamos ouvindo tua voz perfeitamente, tá? Vamos continuar assim, sem a imagem, mas te ouvindo que fica ajuda também a transmissão. O pessoal está participando aqui, viu, Max Deolinda? Vou trazer aqui, lembrando a nossa pergunta da noite, que é como estudar o Evangelho do Cristo me ajuda a viver melhor? Nós vamos trazer algumas participações aqui. Vou trazer a participação da nossa companheira Imembuí, que nos diz ali, ó, estudarmos sistematicamente o Evangelho de Jesus e nos esforçarmos para colocarmos em prática seus ensinamentos, nos auxilia a caminharmos em frente à evolução, que é o nosso objetivo, evoluir. Muito legal a colocação. Obrigado, Imembuí, aí pela participação. Trazer também a colaboração aqui, a colocação do nosso amigo Osni, aqui de Joinville também, que nos disse ali, ó, comportamento cristão é adquirido por nós quando estudamos o Evangelho,
e procuramos aplicar seus ensinamentos no cotidiano. Obrigado, Osni, pela participação. Muito bom. Você continue aí nos auxiliando, contribuindo e respondendo a nossa pergunta. Vou pedir aí ao Everson que tire depois o comentário. Acho que eu já tiro aqui, já tirei, Everson. Obrigado. Continue nos auxiliando e trazendo a sua resposta para a nossa pergunta da noite. Como estudar o Evangelho do Cristo me ajuda a viver melhor. Então, lembrando que nós estamos aqui com o nosso convidado Max Lânio Lacerda. Não está aparecendo a imagem dele aqui, porque está com problema na transmissão, mas ele está nos ouvindo e vai nos responder mais uma pergunta, viu, Max? Você falou aí a respeito da nossa forma de viver, né, utilizando e nos valendo dos ensinamentos do Cristo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: nós sabemos que o Evangelho do Cristo propõe uma postura de vida, ou um programa de comportamento, como dizia Hermínio Corrêa de Miranda, né? A proposta do Cristo é promover a nossa mudança através de um programa de comportamento. Qual seria, ou como nós podemos entender esta postura, como encontramos esta mensagem no Evangelho do Cristo, dessa postura de vida que ele nos propõe? Max. Então, Getro, essa é a pergunta-chave, né? Porque quando você compreende a essência do Evangelho, você sabe que tem que mudar seu jeito de viver. Aquelas pessoas que te conheceram como sendo um homem do mundo, uma pessoa do mundo, e te conhecem depois como sendo uma pessoa que está se esforçando para viver no mundo sem ser mundano, essas pessoas notarão claramente a diferença que você traz em você nessas mudanças. Mas por que isso? Veja só, quando a gente percebe que a vida é constituída de um périplo muito mais longo do que uma simples localização entre o túmulo e o berço, nós vamos perceber que os esforços que nós temos que fazer aqui, eles não são esforços de construir, por exemplo, riquezas, de construir poder, de construir essas coisas que ficam aqui. Nós vamos perceber que os esforços mudam de sentido. Nós vamos construir as coisas que nós levamos conosco. As coisas que nós levamos conosco são as coisas que estão na parte do intelecto e as coisas que estão na parte do sentimento, ou seja, no cérebro e no coração. Ora, se nós tomarmos isso como referência, eu vou apostar as minhas fichas todas, não mais em construir um grande patrimônio aqui na Terra, grande cultura do ponto de vista de ser percebido pelo mundo como alguém que sabe muito. Não, não. Eu vou construir um grande patrimônio em mim, um patrimônio de certezas existenciais, de certezas vivenciais que me dão paz, que me dão tranquilidade. Então, por exemplo, quando uma pessoa vive assim, imagina você atravessar uma prova difícil, uma doença, por exemplo. Se você passa por uma doença difícil e você sabe que aquela doença não está ali por acaso, que aquela doença tem razões subjacentes que, mesmo que não compreenda, elas são explicadas, você começa a aceitar aquela doença, não como alguém passivo que não se esforça para mudá-la. Não, claro que não. Mas você se resigna, ou seja, você aceita o que não pode ser mudado quando você é impotente para transformar aquela situação usando todos os recursos que a Terra oferece. Então, o que você faz? Você não é uma pessoa passiva, mas você é uma pessoa ativa no sentido de aceitar o que você não pode mudar. Você tem sempre a visão otimista da vida. Você sabe que após aquela dificuldade, você sairá dali enriquecido em espírito, porque depurado na sua essência daquelas situações que te conduziram àquela doença, que é o exemplo que nós estamos dando aqui. Enfim, todas as provas difíceis que nós somos compelidos a atravessar, elas são mecanismos de verificar a nossa espiritualização. Se nós soubermos lidar com elas, nós estaremos conseguindo atingir o que se espera de nós, nos espiritualizarmos, ou seja, aquisições espirituais em nosso íntimo, e aí, então, conseguir viver, em qualquer que seja a situação, de maneira pacífica. Eu me recordo de Paulo, né, que ele dizia, em certos momentos da sua tão longa jornada de quase 30 anos, depois que ele conseguiu conhecer Jesus na estrada de Damasco, e ele dizia que ele já conseguia viver tanto na posição rico como na posição do pobre. Ele conseguia viver em qualquer situação com a mesma paz íntima,
Por quê? Porque ele sabia que não era a posição que importava era o como ele manejava-se dentro de cada posição que a vida lhe oferecia. Então, esse conteúdo que Jesus trouxe, que é um conteúdo de doutrinário, filosófico profundo, ele te ensina a viver. E se você souber viver como ele, ou seja, se você quiser seguir os passos dele, você sabe que terá que enfrentar situações difíceis, mas que são para o seu próprio bem. Então você muda o modo como você enxerga a vida. Você sai de uma vida reducionista para uma vida muito mais larga e que te dá certezas e tranquilidades para o enfrentamento das necessárias provas que todos nós temos que passar. É isso aí. Essa tua explicação agora, Max, muito interessante, porque a gente muda o nosso ponto de vida a respeito, nosso ponto de vista a respeito da própria vida e do significado das experiências que nós encontramos aqui, né? E é dessa forma que a gente encontra força por meio da fé para vencer as dificuldades, seja que tipo de dificuldade se manifeste, não é? Muito lúcido, muito lógico, tudo que Jesus nos trouxe, quando a gente consegue olhar com esses olhos de tirar o materialismo de campo e olhar a vida como algo muito mais amplo. Obrigada. E olha só, a gente tem muitos amigos participando, tem frases aqui, Getro, Max, o pessoal está colocando frases, colocações, reflexões maravilhosas. Ai, que vontade, né, Getro, da gente poder compartilhar todas elas, né? Bom seria. Seria muito bom, né? Eu vou colocar aqui da Sônia. Ela nos diz que o evangelho é libertador, nos liberta de todas as mazelas, fazendo a nossa autotransformação. Olha a proposta da reforma íntima que o evangelho nos traz. E olha aqui, a gente tem a Isabela nos colocando de uma maneira simples e profunda, que o evangelho é a nossa cura, porque cura a nossa alma. Quando cura a alma, cura o espírito, né? Cura também o corpo, cura a nossa vida, a forma como nós enfrentamos o mundo. E vou colocar mais uma participação aqui do nosso querido colega de programa, o seu Claucir. Ele diz que estudar o Evangelho do Cristo é se utilizar da bússola que nos conduz ao Pai. Cristo veio, então, nos trazer o caminho, a verdade e a vida, que era Ele próprio, né? Então, Max, dentro disso tudo, tem uma dúvida que às vezes surge entre as pessoas. Qual é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo para trazer o Evangelho do Cristo até nós? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra especial. Algumas pessoas que estão no Espiritismo talvez não saibam, mas ela é a única obra que Allan Kardec escreveu, não foi escrita na cidade de Paris. Essa obra foi escrita em 2 lugarejos pequeninos da França, um chamado Villa Segur e o outro Saint-Adresse. Essa Villa Segur fica a 600 quilômetros a sul de Paris, e essa vila existe até hoje, e Saint-Adresse fica na foz do rio Sena, que também existe até hoje. E Kardec foi orientado por intuição e inspiração pelos benfeitores que estavam conduzindo o trabalho de conceber essa obra, a se deslocar da nossa cidade de Paris, que era conhecida como a cidade das luzes, porque a cidade de Paris, efervescente de ideias, tinha uma psicosfera muito densa do ponto de vista das ideias diversas, ideias que eram algumas boas, mas uma boa parte delas ainda muito contraditórias. Isso oferecia resistência para que a assimilação das verdades do Evangelho segundo o Espiritismo pudesse ser completa. E aí Kardec ficou exatamente nesses 2 lugares, a cada um ao seu tempo, e fez uma obra magistral. Nos nossos números da Federação Espírita Brasileira de setembro de 2021, que é o número que eu tenho de cabeça, nós chegamos a produzir quase 11 milhões de livros lá pela Federação Espírita Brasileira, dos Pentateuco, né, dos 5 livros do Pentateuco. Sem falar as outras produtoras de livros, né, as nossas outras editoras. E lá a gente fez uma conta, 46% de tudo que foi produzido, de tudo que foi enfeixado em livro,
dos 5 livros. Nós lembramos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o livro Céu e Inferno e, por fim, a Gênesis. Desses 5 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, representa 46%. Ou seja, não quer dizer que os outros não sejam importantes, não é isso, não. É que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra-chave para a mudança das vidas das pessoas. Os outros 4 são para que a gente faça a compreensão de como funcionam as leis. Mas para viver essas leis, nós precisamos compulsar essa obra. Por isso que ali Allan Kardec, sob a orientação dos instrutores maiores, inclusive o Espírito de Verdade esteve quase todo o tempo, segundo a sua própria descrição em obras póstumas, acompanhando esse trabalho, ele definiu claramente, Allan Kardec, que a obra seria especificamente de cunho moral. Tudo que ali versa nos seus capítulos, que são 28 capítulos, tudo está voltado para a questão da moral. Mas só para a gente não ter dúvida sobre essa palavra, moral, porque às vezes algumas pessoas não entendem exatamente o que significa essa palavra moral ou a confundem com o entendimento do nosso dia do mundo, né? Kardec, para não ter tudo isso, ele elaborou uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 629, ele pergunta que definição se pode dar da moral. E leitores disseram que moral é a regra de bem proceder, de fazer a escolha pelo bem, né? De saber discernir o bem do mal. E eles vão dizer mais, para concluir, que o homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então isso é moral. Fazer o bem pelo bem de todos, cumprir a lei de Deus. E aí nós estamos entendendo por que Jesus resumiu os 10 mandamentos, todos os filósofos, em 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Exatamente o que significa moral. Então, quando você tem moral elevada, significa que você ama o seu próximo muito mais do que quem não tem moral elevada. Ou seja, o seu modo de viver inclui de forma quase que natural. Você não tem que fazer esforço quando você conquista isso pelas experiências anteriores. O viver pelo outro, se vendo na posição do outro, não só nas tristezas, como também nas alegrias, se alegrando quando o outro se alegra, ajudando o outro quando o outro se entristece, enfim. Essa é uma criatura de moral, porque ela está vivendo para o outro. E foi nesses termos que Allan Kardec concebeu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em síntese, ele te leva, se você captar a profunda essência que lá está, a fazer o bem pelo bem de todos, a viver não mais só para você, a viver não só mais para nós, a viver não só mais para mim, mas viver na medida das minhas forças, fazendo a minha parte no contexto de uma obra maior em que todos somos parte dela, reconhecendo que a minha ação influencia na vida do outro. E quanto mais eu puder participar da vida do outro no sentido de auxiliar, eu estarei cumprindo a lei de Deus e, portanto, eu estarei tendo algo conforme Jesus espera. Por isso, para terminar, nós dizemos que quando a gente vive assim, nós fazemos a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Por quê? Porque nós estamos nos amando como seu Filho maior, Jesus, nos amou. É isso, gente. O ensino moral, né, Max, que o Kardec tão bem esclarece ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos dá o norte, como tu bem colocou, do que absorver e do que esse livro extraordinário, essa ferramenta, por assim dizer, que nos facilita a compreensão do ensinamento do Cristo, que com o seu poder de síntese, como tu bem colocaste, resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É extraordinário a gente perceber a ligação entre o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo e a fala do Cristo. Não poderia ser diferente, né? Até porque foi o próprio Cristo que prometeu o Consolador, que é esta doutrina que nós estudamos e que nos abre, nos clareia a vista para enxergarmos a verdade que ele nos trouxe já há 2000 anos atrás. Mas nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Max Lane, para aquele que está acessando agora. Ele está com problema de internet, por conta disso está sem a imagem, mas está nos trazendo as informações aqui através do som com muita clareza. Viu, Max? Pode ficar tranquilo que a gente está te ouvindo bem aqui e está muito bom esse aprendizado que está nos trazendo aqui. Por falar em aprendizado, Deolinda, vou trazer aqui mais alguma participação dos nossos companheiros aqui que nos ajudam a fazer esse programa.
Então, respondendo à pergunta da noite de hoje, que foi proposta, como estudar o Evangelho do Cristo me ajuda a viver melhor. O Max já trouxe bastante argumentação aqui para quem quiser responder, pode se valer da fala do Max, viu? E colocar aqui o seu pensamento a respeito da resposta. Vou trazer a participação da Marlene, lá do Rio de Janeiro, que nos diz assim: o Evangelho é nosso guia de comportamento, olha aí, ó, e ações. Como estudá-lo e compreendê-lo, temos sempre a ajuda dos estudiosos dedicados que nos ajudam, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido aqui pelo Max. Devemos lê-lo diariamente, mantendo-o à nossa cabeceira. Então, a Marlene, Max, está trazendo aqui uma proposta: ler o Evangelho diariamente, colocando ele na nossa cabeceira. Vou pedir a ajuda do Everson aí novamente para tirar a mensagem do texto da tela que eu acabei. Obrigado, Everson. Então, ela propõe lê-lo diariamente, colocando a nossa cabeceira. Então, aproveitando a fala da Marlene, Max, eu te faço mais uma pergunta. Por onde nós devemos começar o estudo do Evangelho do Cristo? Existe alguma sequência, alguma forma específica para que a gente comece esse estudo do Evangelho, Max? Olha, Getro e amigas, Deolinda, amigas e amigos que conosco aqui se encontram. Esse era o drama íntimo, porque na minha juventude, desde menino, o pessoal achava assim esquisito, porque eu buscava essas coisas que não era coisa muito comum para menino na época, e eu acabava não encontrando as respostas de maneira clara. Eu era um espiritualista sem saber, mas não era espírita ainda. Eu me lembro que meu pai, eu tinha lá por volta dos 10 anos, ele participava de uma filosofia japonesa que se chama Sheichinoye, e eu não tinha por onde, eu ia com ele, né? E aí eles pediam para que eu lesse algumas coisas lá, e eu lia com tanta vibração, com tanta força, que eles não queriam mais que eu não deixasse de ler, né? Então, desde esse tempo, eu venho muito intimamente buscando compreender essas situações que são inerentes à vida, né? E eu me lembro que quando eu peguei a Bíblia para ler pela primeira vez, sem nenhum apoio, eu vou confessar para vocês, eu não entendi quase nada. Eu fiquei assim, sem saber exatamente o que estava significando ali em certos trechos. Claro que alguns são mais simples, dá para entender. Mas, por exemplo, quando falou assim, que se a sua mão é motivo de escândalo, sua mão esquerda é motivo de escândalo, corta a sua mão, joga fora e entra na vida sem ela, porque para você não corromper toda a alma, eu falei, Jesus amado, Jesus não cortar a mão. Então, parecia uma coisa insensata. Ou, por exemplo, quando ele dizia assim, para aqueles que o procuravam, raça de víboras, até quando me farei sofrer? É outra coisa, mas Jesus, um sujeito manso, como é que ele chama? E aí eu ficava sem entender. E à medida que o tempo foi passando, a gente vai conseguindo ter mais acessos, eu percebendo que para cada uma dessas falas dele, na subjacência delas, lá na base que a gente não alcança olhando só por cima, a gente tinha explicações muito claras e muito completas daquilo que significava. Essa raça de víboras tem um significado mais profundo que a gente consegue conceber. E aí foi quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Então, o Evangelho do Espiritismo, o primeiro livro dos Espíritos, para eu entender como funcionavam essas coisas da vida, foi o meu primeiro roteiro. Esse Evangelho segundo o Espiritismo passou a ser sequenciado, né? Eu estudei o livro dos Espíritos, compreendi, já ali eu percebi que tinha Jesus nessa doutrina espírita, que até então não entendia como doutrina de Jesus. Quando eu vi a questão 625, a questão mais curta do livro, ela era a questão que ensejava todo o livro como um todo, né? Porque essa palavra Jesus, ela organiza toda a doutrina espírita em si, né? Então, na verdade, o livro dos Espíritos foi a minha base de compreensão para poder aceitar o Evangelho dentro de um conceito de razão. Eu sou crítico como pessoa, porque eu sou da área científica, então eu não posso aceitar algo que a minha razão me impeça de fazê-lo. Então eu preciso passar pelo crivo da razão, preciso elaborar isso dentro de mim para que isso faça sentido. E fazendo sentido, eu passo a saber e não mais crer. Ou seja, eu vou fazer porque eu tenho convicções absolutamente claras de que aquilo é verdade e não que aquilo me foi dito a alguém. Isso eu só conquistei quando eu
estudei a doutrina espírita na sua essência, começando pelo Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele veio para trazer os campos da vida envolvendo muito o tal do sentimento. É o outro. Que significado o outro tem na minha vida? Isso precisa ser muito bem compreendido, porque isso que faz com que você mude o modo como você trata o outro. Não só dentro de casa, como no trânsito, qualquer lugar. Pelo pensamento, como você olha o outro. Você até, às vezes, impõe os seus olhares para algumas pessoas com certos movimentos íntimos que nós não deveríamos nem declarar aqui, que não são salutares. Tudo isso você precisa reformular. E você vai reformulando porque você sabe, olha a palavra, você sabe que reformular é o caminho para te trazer a paz que o mundo ainda não pode dar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi o carro-chefe. Com o tempo, gente, eu preciso confessar, e eu vou me estender um pouquinho aqui, porque eu acho isso muito importante, que o Evangelho segundo o Espiritismo já tinha lido várias vezes, aprendido muitas vezes com ele, e continuo aprendendo até hoje. Mas aí apareceu na Federação Espírita Brasileira um curso que se chama Isso Aprofundado da Doutrina Espírita. E esse curso tem 5 tomos, 5 livros. E os livros 2 e 3, principalmente, eles são o Evangelho de Jesus. Lá vai mostrar para você que Jesus tinha, por exemplo, uma pedagogia de como ensinar. Ele ensinava pelos ensinos diretos, ele ensinava pelos ensinos extraordinários, ele ensinava pelas curas, ele ensinava pelas profecias, ele ensinava pelos fatos cotidianos, ele ensinava pelas parábolas. Cada uma dessas que eu coloquei, que são 6 maneiras aqui que eu elenquei, são metodologias superiores da vida se aprender. Por exemplo, uma pessoa é mais fácil para ela aprender com a parábola, para outra é mais fácil aprender com a cura. E Jesus ofereceu o mesmo ensinamento por diversas facetas. E lá nesse estudo do Evangelho, do estudo aprofundado da doutrina espírita, que é basicamente o livro 2 e 3 do Evangelho, você vai ver isso a fundo. E você vai ver como é profundo esse conhecimento, quando você olha com mais profundidade esses ensinos. E depois de um tempo, aquilo que eu mais sonhei aconteceu, que era o meu sonho. Eu falei, eu quero estudar a Bíblia do começo ao fim, os 27 livros do Evangelho primeiro e depois os outros. Confesso para vocês que para outra encarnação eu termino o Velho Testamento, mais tardar, mas umas 5 encarnações eu consigo terminar o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, se Deus permitir, eu quero pelo menos examinar junto com a Federação Espírita Brasileira e ainda nessa encarnação. E lá na Federação Espírita Brasileira, gente, aconteceu uma coisa fantástica. Decidiram, por inspiração superior, junto às 27 federativas, elaborar o estudo da Bíblia. Literalmente isso. Estudar a Bíblia. Inclusive foi tomada a Bíblia de Jerusalém como referência, por ser a mais imparcial das traduções que existem por aí. Nós temos também a Bíblia do nosso querido Haroldo, mas ela não é completa, como nós sabemos, tem parte da tradução, e nós tomamos essas referências e passamos a estudar, acreditem, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós produzimos, como está aí atrás da Deolinda, o livro chamado Evangelho Redivivo, que é exatamente cada capítulo desse examinado versículo a versículo, capítulo a capítulo. Então, o livro 2 que ela está mostrando, por exemplo, é segundo Mateus. Então, você vai começar com o capítulo 1 de Mateus, e lá no tema 50 e qualquer coisa, 60 e qualquer coisa, não me lembro agora, você vai terminar o último capítulo de Mateus com o último versículo. E nós, gente, acredita, nós estamos fazendo isso todas as segundas-feiras, lá na Federação Espírita. Como aqui vocês estão fazendo grandiosamente, maravilhosamente, levando esse conhecimento a muita gente, lá também está sendo feito assim. Então vai ser o tema 35, se não me falha a memória, semana que vem, segunda-feira que vem, eu vou falar também desse encontro dessa semana, e lá nós vamos dar o capítulo de Mateus, desculpa, nós já estamos estudando Marcos lá, e vamos examinar, não mais voltado apenas para as partes morais, mas para o conhecimento integral, para que a gente extraia mais conhecimentos e dê mais subsistências às nossas tomadas de decisões, mais profundidade, mais, vamos dizer assim, mais condições para que a gente não titubeie nas horas chaves da vida. E isso, para mim, com todo respeito, sendo incrível. E eu convido a qualquer um que queira fazer parte disso, basta entrar no FEB TV, que às 19 horas das segundas-feiras, todas as segundas-feiras, tem esse programa que está sendo transmitido até às 20h30, gente. Então, fica o convite. Esse é o roteiro básico, sem falar as outras obras que a gente pode comentar mais tarde.
Maravilhoso. E então eu aproveito que você fez o convite da FEB e vou fazer o convite aqui do nosso estado. Nós temos várias casas espíritas distribuídas por todo o estado que já tem o estudo tanto presencial quanto online do Evangelho Redivivo. E a própria FEC oferece um estudo também. A gente está estudando o livro de Marcos, o segundo da série, também às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Ó, dá de maratonar, né, Max? Junto com vocês às 19 e depois com a gente às 20. E essa proposta do Evangelho Redivivo é maravilhosa. Para quem ainda não conhece, inicia-se quando, em um dos livros de Emmanuel, psicografado pelo Chico, Alcione fala que ela, quando vivia em uma determinada região e que ela convivia com Emmanuel, que naquela época era um padre, eles estudavam em família, juntos, todos os dias o Evangelho, versículo por versículo. E ela fala de uma maneira muito poética, né? O livro se chama Renúncia, onde essa personagem Alcione fala isso, e ela comenta que o Evangelho de Jesus deve ser entendido, meditado, sentido e vivido. Ou seja, a gente tem que entender em que contexto Jesus estava, o que ele estava fazendo, quais eram os costumes daquela época, meditar, entender de que forma isso vem para a nossa realidade atual, o que Jesus essencialmente quis dizer, né? Aí depois a gente tem que sentir, porque Jesus tem que nos tocar o coração. A mensagem de Cristo é uma mensagem essencialmente, como o nosso amigo Max Lane falou, uma mensagem moral, de uma proposta de mudança de vida com essa reforma íntima maravilhosa. E daí, no final, a Alcione fala da importância de se viver isso, né, Max, né, Getro? Porque não adianta a gente entender o Evangelho, a gente sentir a proposta de Jesus, se isso não fizer diferença nas nossas vidas. Maravilhosa proposta, e nós agradecemos a vocês lá da FEB, Max, que estão fazendo esse estudo. E olha só, Max, Getro, os nossos amigos de casa estão animados, e nós aqui ficamos mais animados ainda com a participação de todos. E nós temos pessoas, inclusive, fora do Brasil. Muito obrigada. Uma amiga de Curitiba, né? Outra lá de Castro, para todos os lugares do Brasil. Gratidão. E agora eu vou trazer o comentário da nossa amiga Júlia. Respondendo à pergunta que a gente fez aqui no programa, o estudo do Evangelho nos traz conhecimento e conforto enquanto seres imperfeitos que somos. Com perseverança, a busca pelo melhoramento se dá pelo exemplo do grande Mestre Jesus. Maravilha, obrigada, Júlio. Mas nós queremos ouvir você, Max. Então, eu vou te perguntar agora. Além dessa sequência, então, de estudo proposta, tem algum método específico, alguma forma diferente para a gente estudar o Evangelho? Então, Deolinda, você lembrou da nossa tão querida lá de Sírios, né? Aquela menina de Sírios que veio aqui à Terra para socorrer um afeto da sua vida, né? A querida Alcione. E ela diz, nesse capítulo que você se referiu maravilhosamente, ela diz exatamente de forma poética, isso mesmo, que o Evangelho é uma escada ascensional. E sem esforço, Deolinda e amigas e amigos, nós não conseguiríamos atingir os fins a que se propõe o Evangelho. O que nós estamos dizendo com isso? Que se você quer seguir Jesus, como ele mesmo diz, você precisa primeiro negar a si mesmo. Você precisa lembrar que você não é o centro do universo, mesmo quando a gente anseia por atender os nossos caprichos íntimos, nós temos que lembrar que ao nosso lado, ao lado, às vezes, da nossa alegria incontida, tem gemidos, tem prantos, tem dores, tem rumores, e que nós não podemos ficar em paz íntima enquanto essas dores, esses gemidos, essas insatisfações humanas perseverarem ao nosso lado. Então é preciso que nós nos neguemos, como Jesus nos convidou, para que nós possamos verdadeiramente nos colocarmos à disposição dele, Jesus, porque foi ele que vai dizer em outro momento, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos,
foi a mim mesmo que o fizestes. Então, quando nós agimos em nome de Jesus, e como você falou, depois de senti-lo e ficar emocionado com ele dentro de nós, nós somos capazes de movimentar nossas forças limitadas, eu sei que são, mas as forças limitadas de cada um, se colocadas em ações por todos, formam uma força incomensurável, que nós não temos nem como arquitetar aqui um tamanho. É impressionante como se juntos nós podemos mover verdadeiras montanhas quando nos voltamos para esse fim. Mas isso tem uma implicação que nós sabemos. Negar a si mesmo já é uma tarefa difícil, porque você tem que deixar de preocupar só consigo para se preocupar com os outros. Ou, pelo menos, não se preocupar só com os outros muito próximos de você, né? Começa a abrir um pouco mais o leque de seus desafios, de seus sacrifícios, das suas renúncias, como o próprio livro nos enseja a refletir. E aí nós lembramos da segunda fase do convite de Jesus: tome a sua cruz. Além de negar a si mesmo, ele diz que você tem que tomar a sua cruz. O que significa isso? Ora, você está no mundo de expiações e provas. Agora, há pouco, uma colega nos disse que o evangelho cura, né? Ele é a base da cura de nossas almas, né? Ela falou de uma maneira mais bonita, mas na essência ficou isso para mim. Ela cura a nossa intimidade. Então, se você compreende que o que você está vivendo hoje é decorrente de duas possibilidades, ou seja, é o reflexo do teu passado agora no presente e é o reflexo do futuro que você quer construir no seu presente, ou seja, um é ressarcimento de contas a pagar e o outro é conquista de novo futuro que você quer, anseia por conquistar, né? Então, as nossas reencarnações, elas têm esses dois propósitos: redimir-nos quanto ao passado tortuoso e glorificar-nos quanto ao futuro maravilhoso, de acordo com os modos como vivemos. Então, se nós ressarcimos os nossos débitos diante da consciência cósmica, com aquela condição de aceitação ativa, resignados, felizes mesmo diante da dor ou debaixo de sofrimentos inestimáveis ou superiores, nós vamos lembrar que esse é o modo como nós estamos conquistando o futuro, porque estamos aprendendo a ser mansos, sermos humildes, como ele mesmo, Jesus, nos ensinou. Lembra? Ele dizia assim: aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e aí então encontrareis repouso para as vossas almas. Tomai sobre o meu jugo, ou seja, sobre vós é leve, ou esse fardo é leve. Então, quando a gente aprende que para carregar essa cruz nós temos que nos submetermos a essas condições que a vida impõe, nós estamos aprendendo que nós vamos ter que ter persistência, vamos ter que ter disciplina, vamos ter que ter continuidade nos nossos trabalhos, de entender, de meditar, de sentir e, por fim, de viver Jesus. Então, gente, ninguém espere uma estrada leve, suave, tranquila. Não vai ser assim. É ascensional a escada. E é a condição que no mundo atual que nós vivemos, que se você resolver fazer isso, as pessoas desse mundo que ainda não compreendem Jesus vão te ver como um peregrino ou como um estranho no ninho. Nossa, como essa pessoa é diferente, como ela consegue fazer isso? Jesus amado, eu não dou conta de fazer isso. Olhe Mahatma Gandhi, olhe Madre Teresa de Calcutá, olhe um Chico Xavier, e você está entendendo o que eu estou falando. Pessoas que negaram a si mesmas, são pessoas que devotaram a sua vida para o outro. Esse é o modus operandi que todos nós vamos ter que conquistar um dia, segundo as nossas forças, que é relativa à nossa janela espiritual atual. Então, a nossa janela espiritual atual é decorrente do quanto nós vivemos, da nossa evolução atual. Obviamente, cada um tem o seu estágio, que ninguém se preocupe quanto a isso. Preocupe sim com o tamanho do esforço que nós estamos fazendo para vencer a nossa condição pequena ainda de seres espirituais. Aí sim, nós estamos no caminho que o Pai nos ensejou. Então, esse é um roteiro que dá trabalho, mas o resultado, gente, é muito, mas muito, muito bom, porque é paz no coração. É isso. Não vim trazer a paz, mas a espada, nos disse o mestre, né, Max? Nos trazendo essa questão do esforço, da disciplina que tu bem coloca aí, nessa busca de nos entendermos, nos conhecermos e modificarmos aquilo que em nós, no nosso entendimento, nos é
prejudicial. Então, muito legal essa questão aí. E esse clarear de vistas que a doutrina nos traz. E aí, quando tu falava da tua infância ali, lendo lá na Seixo Noye, as passagens, eu me lembro também que no engatinhar ali, no comecinho do entendimento, do conhecimento da doutrina espírita, uma informação que me aliviou muito foi quando eu entendi que Jesus era um espírito criado por Deus e nosso modelo e guia, porque não conseguia também, tinha dificuldade de entender o mistério da Santíssima Trindade. Aquilo era uma confusão na minha cabeça, que eu não conseguia compreender. E aí, quando a doutrina nos esclarece isso, para mim, foi uma experiência pessoal de bastante alívio, né? E que nos propicia, inclusive, esse admirar, entre aspas, nos apaixonarmos pela vida, pela mensagem e pela figura também do nosso mestre Nazareno. Mas vou trazer aqui, viu, Max, rapidamente, que o nosso tempo, olha só, o nosso tempo passa rápido, hein, Deolinda? Estamos chegando aos finalmente aqui, mas acho que dá tempo ainda. Vou trazer uma participação aqui da nossa amiga Eliane, que nos diz ali, a Eliane aqui de Joinville, Sociedade Espírita de Joinville, nos dizendo a respeito da nossa pergunta, né? Com o conhecimento profundo do Evangelho, nossas ações passam a ser mais assertivas e amorosas. É bem por aí, né, Eliane? Nossas escolhas passam a ser mais assertivas. E já que eu citei, vou trazer aqui também a Elaine, nossa colega aqui de trabalho, que está nos contribuindo aqui com a sua colocação. Meu roteiro, meu medicamento, meu alimento. O Evangelho elucida, fortalece, revigora. Por isso é a boa nova. Obrigado aí, Elaine, pela contribuição. Estará conosco na próxima sexta-feira, e depois a gente vai anunciar, fazer o convite. Então, Max, como última pergunta desta etapa de trabalho aqui, porque o tempo já se adianta, eu gostaria de fazer uma lembrança ao espírito de Amélia Rodrigues, porque se existem tantas obras, tu mesmo citou que não são várias obras que nos auxiliam nesse entendimento do Evangelho do Cristo. Amélia Rodrigues é com certeza uma dessas missionárias que vem nos facilitar o entendimento através dos seus livros, né, onde ela traz com tanta propriedade aquelas passagens íntimas, por assim dizer, da vida do Cristo com seus apóstolos, com seus amigos, nos trazendo informações da vida. Qual seria, se pudéssemos destacar, qual seria uma característica dessa obra de Amélia Rodrigues, nesse sentido do aprendizado do Evangelho, Max? Então, quando a gente examina a farta e rica literatura espírita acerca de Jesus, a gente destaca três, pelo menos na minha avaliação, três espíritos que são assim incomparáveis: Emmanuel, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues. Esses três. O Emmanuel e Humberto de Campos vieram pelas mãos abençoadas do nosso Chico e trouxeram uma incomparável obra. Emmanuel, o maior exegeta, e nós não podemos deixar de citar isso, que nós conhecemos na doutrina espírita, né? Ele examinou versículo a versículo, como fez junto com Renúncia, lá no livro Renúncia, com a nossa querida Alcione, né? E ele fez exatamente assim na obra que nós conhecemos hoje, com aqueles 7 livros que a FEB colocou alinhados com a mesma condição da Bíblia, né? De capítulo a capítulo por evangelista. Ficou maravilhoso. O Humberto de Campos, por exemplo, a sua obra, e eu ressalto aqui uma delas, que é a obra Boa Nova, com 30 capítulos mais impressionantes. Você falou da intimidade. A intimidade, por exemplo, de Jesus com Zaqueu na sua casa. Meu Deus, quando a gente vê aquilo, a gente fala, gente, como foi rico o encontro daquele jantar de Jesus com ele. Aí você percebe o quanto os evangelistas não podiam escrever tudo. O João disse que se fosse escrever tudo, os livros do mundo não caberiam, né? Mas o mundo espiritual reteve tudo. Então, de vez em quando, descem essas magistrais ocorrências, conhecimentos, estudos, aprendizados que Jesus nos proporcionou. E a nossa Amélia Rodrigues, ela tem uma característica, a mim, pelo menos, marcante. Ela é uma poetisa. Quando você lê aquela obra dela, você se envolve com a doçura do jeito de falar, como se ela estivesse falando para você quando você está lendo, e aquilo te envolve amorosamente, porque ela tem toda uma peculiaridade para escrever com doçura.
A mim, pelo menos, eu recepciono assim, né, com a doçura. O Emmanuel é mais firme nas suas colocações, né, mais conciso, e ela é mais doce. Ela é, assim, uma criatura assim que parece uma mãe. Filho, vamos aprender o evangelho aqui com a mamãe? Aí você se sente como uma criança em aprendizado com ela. Portanto, gente, esses três autores, quem quer seguir Jesus, não pode prescindir de tê-los ao seu lado, porque são mestres que você não paga para ter ao seu lado 24 horas por dia. E em qualquer momento você pode consultá-los e eles te ensinarão sobre Jesus de uma maneira tão clara que você fala, meu Deus, então é assim como eu aprendi isso antes. Você percebe que eles já sabiam e agora te proporcionam que também você saiba. Então, gente, e a Amélia Rodrigues, com certeza, de forma doce e poética. Jesus nos deixou o Evangelho, né? Os apóstolos trouxeram carinhosamente essas mensagens e depois vários outros mensageiros do Cristo vêm trazendo essas mensagens ao nosso coração e isso vai impactando profundamente a nossa forma de viver, nos trazendo mais fé, mais esperança e aumentando a nossa capacidade de sermos mais caridosos, como tu tão bem falou, Max, né? É somente aprendendo a conviver de verdade que a gente é, de fato, uma pessoa melhor. E nós pedimos agora, antes, eu quero agradecer, em nome da equipe, a todos vocês que colaboraram conosco, colocando seus comentários, gostaríamos de lê-los todos, mas eles vão ficar bem guardadinhos no nosso coração. Gratidão imensa. E, Max, você poderia, por favor, fazer uma prece para nós agora? Sim, com certeza e com alegria. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e nos colocarmos diante do Senhor da vida para agradecê-lo por tudo que Ele tem nos dado. Tudo de que necessitamos tem sido provido pelo nosso grande, magistral benfeitor da vida, o Pai Celestial. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que temos recebido diuturnamente, por esse ar que respiramos, pela água que sorvemos, o alimento que nós comemos, pelo sol sagrado que dá todos esses alimentos de que necessitamos para a nossa experiência aqui neste mundo das formas. Muito obrigado pela família, esse ninho onde nos acolhemos. Muito obrigado por esse planeta abençoado, que é o nosso berço evolutivo. Muito obrigado pelo nosso corpo, Pai. Muito obrigado, enfim, por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra. Senhor Jesus, gratidão, Mestre, por nos trazer luzes na escuridão de nossas vidas, por nos trazer os ensinos de que não poderíamos obter se não fosse por Ti. Obrigado, Senhor, por estar conosco quando necessitamos de Ti, sempre que o chamamos, Senhor. O Senhor sempre nos atende. Muito obrigado por nos fortalecer nessa luta ingente de conquistar as certezas sobre como devemos viver, Senhor. Muito obrigado, benfeitores espirituais, mensageiros do mais alto, que acompanham este trabalho, que orientam os seus executores e participantes, para que tudo transcorra segundo a vontade do nosso Pai. Gratidão, enfim, por todas as coisas. Que assim seja. Que assim seja. Max, eu vou te convidar para abrir a câmera para nossas despedidas, já te agradecendo imensamente aí pela participação, pelas reflexões que nos provocou aí com a sua fala, pelos ensinamentos também nessa busca de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho do Cristo, propriamente dito, e agradecer também aos nossos amigos aí da internet que enriqueceram o nosso programa com as suas colocações. Como bem disse a Deolinda, não dá tempo de chamar todo mundo, mas está no chat ali, as pessoas que acessarem esse vídeo depois da transmissão ao vivo vão poder assistir. Então, falando em assistir, na sexta-feira que vem nós teremos mais um programa com a nossa convidada que vai falar sobre Esperanto, a Odília Milhomens. Estará aqui conosco a Elaine também, nossa companheira de trabalho. Fica o convite aqui a todos para que na próxima sexta venham conhecer o que é o Esperanto, né? Aqueles que
nunca ouviram falar, e aqueles que já têm uma noção venham conhecer o que significa esse Esperanto, essa forma de comunicação, né? Max, mais uma vez, obrigado. Chama então o Everson e o Eric aqui para a tela para que a gente possa se despedir. Obrigado, gente. Uma boa noite, uma feliz Páscoa a todos e até a próxima sexta. Sigamos.